Salve entusiastas, meu nome é Marcelão, feliz ano novo meus queridos. Desculpem pelo tempo em que nós ficamos sem fazer os vídeos, né? Porque afinal de contas estamos comemorando o final do ano, o Natal. Mas evidentemente que esse ano aqui promete muito, vamos trazer muitas coisas importantes a respeito dos X-Men, para os fãs incondicionais como eu. E vamos começar o ano falando a respeito de um trailer, né? A respeito de personagens importantes do universo dos X-Men. Os Novos Mutantes. Esse filme já havia sido programado para estrear numa época ainda em que a Disney não havia comprado a 20th Century Fox, que era detentora dos direitos de produção cinematográfica do universo dos X-Men. E é assim, evidentemente que a Fox, né, como já havia feito vários outros filmes dos X-Men, ela pensou em produzir um filme a respeito dessa equipe. Esses personagens em questão, eles surgiram, né, numa época em que os X-Men já haviam enfrentado vários inimigos, já tinha se consolidado de super-heróis reconhecidos mundialmente nos quadrinhos. Foi uma criação que partiu do Chris Claremont, que é o roteirista mais importante do universo dos X-Men, desde sempre. Ele, juntamente com John Byrne, tornaram os X-Men tão importantes e indispensáveis no universo da Marvel Comics nos anos 80, no final da década de 70 e nos anos 80. O Chris Claremont, juntamente com Bob McLeod, eles criaram os Novos Mutantes em 1982. O Chris Claremont, ele tinha uma ideia de como ele poderia conceber os X-Men. Né? Como ele já, evidentemente, os X-Men já tinha sido criado pelo Stan Lee, ele pensou na maneira que ele poderia ter concebido os X-Men na mente dele, né? E ele criou dessa forma, ele criou os Novos Mutantes, que seria uma equipe formada por estudantes, jovens estudantes da Escola para Jovens Superdotados do Xavier, evidentemente fazendo parte do universo dos X-Men. E assim, esse trailer ontem, ele entrou, né, no circuito da internet e ele apresentou alguns trechos, né, da proposta do filme e vamos comentar esses trechos para vocês. O vídeo já começa com uma coisa meio sombria, né? Essa garota que aparece, né, que eles estão dizendo que é a Dani, com certeza a Daniela Monstar, que seria a Mirage, né, uma das integrantes da formação original dos Novos Mutantes, né? E talvez ela seja a responsável direta pelos eventos que vão ocorrer no filme, né? Isso baseado nas imagens que eu vi, né, desse trailer que a gente vai comentar com vocês. É interessante, gente, nessa cena em que ela aparece algemada numa cama de hospital e a médica em questão que está observando, né, a Daniela acordando ali e indignada por estar aprisionada ali na cama, a gente já fez um levantamento e essa seria, né, a princípio eu pensei que fosse a doutora Moira McTaggart, que seria mais viável a aparecer nessa história, né? Mas depois nós descobrimos que seria na verdade a Cecilia Hines, que é uma mutante, uma médica, né, que aparece originalmente nas histórias dos X-Men na década de 90. Então, nesse momento, né, que está sendo mostrada a cena aí, eu pensei a princípio que se tratava da mansão da Ilha Muir, né, porque eu estava com a ideia de que a atriz, né, seria a Moira McTaggart, mas depois descobri que seria a Cecilia Hines. Então é assim, eu já encontrei uma desordem, né, nessa observação que eles mostraram na cena. Porque a Cecilia Hines, ela é médica, ela não é geneticista. Então eu não vejo fundamento, né, dela estar ali analisando os Novos Mutantes, né, que ela aparece, os integrantes da equipe dos Novos Mutantes estão numa sala ali, né, de frente para ela. Os integrantes que a princípio seria a Daniela Monstar, o Sam
que é o Sam Guthrie, e a Lupina, que seria a Mais Williams, né? Que está muito bem caracterizada, por sinal foi muito bem escolhida o papel da Lupina. Ou seja, desses integrantes que são apresentados nesse momento aí, tem mais uma imagem do Sam, que é o míssil, né? Do Roberto da Costa, que é o Mancha Solar. E eu senti, na verdade, a ausência de uma personagem muito importante. Aí tá a Iliana, né? A Iliana Rasputin. Eu senti a ausência de uma integrante, que é da formação original dos Novos Mutantes, que seria a Karma, que seria a primeira integrante da equipe, inclusive. Ela não tá aí. Talvez ela possa aparecer ao longo do filme, mas eu também não vi muito fundamento ela não estar fazendo parte daquele círculo ali. Porque pelo que está me passando, esses integrantes, os Novos Mutantes, estão tendo um primeiro contato com a Cecília Hines, né? Então, eu não encontrei um fundamento nisso, né? Eles dizem que a proposta do filme é que seja um filme de terror. É possível isso? Isso é possível num dado momento das histórias dos Novos Mutantes, em que eles combatem o urso demoníaco, que faz parte é uma entidade demoníaca que faz parte da história da Danielle Monstar, que foi responsável pelo assassinato dos pais dela, né? Ele é um urso demônio da cultura Cheyenne, que ela faz parte, ela é indígena, né? E é assim, você vê, tem todo um monitoramento, né? Porque, olha só que interessante, eu falando para vocês, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu tive a impressão de que tudo estava se passando na Ilha Muir e que todo esse equipamento faz parte da tecnologia da Ilha Muir, porque isso nos quadrinhos é claro. Quem faz a pesquisa com os mutantes, com o interesse de pesquisar e fazer com que eles aprendam a lidar com os poderes deles, são o professor Charles Xavier e a doutora Moira McTaggart. Ambos são geneticistas. Então eu não vi fundamento na doutora Cecília Hines interessada nesse estudo aprofundado da equipe, né? Tá vendo que interessante? Todo esse interesse que ela tem sobre os integrantes dos Novos Mutantes é um lance que nós estamos acostumados, nós que gostamos mais, né, do universo dos X-Men, gostamos dos Novos Mutantes também, a gente está muito acostumado que a doutora Moira tenha esse interesse, né? E tem essa cena em questão em que aparece a magia, que é a Iliana Rasputin, que ela está de mãos dadas com o Sam, né, que é o míssil, e ela está em pânico, né? Eu até comentei isso com a Sam, que é estranho ela estar em pânico, porque ela fez, desde os 7 anos de idade que ela foi sequestrada pelo Belasco, e ela passou 6 anos no limbo, ela teve contato com seres, demônios, seres paranormais, enfim, essa surpresa que ela apresenta nessa cena me deixou perturbado, né? Porque a Iliana Rasputin tem uma personalidade, né, forte, que foi construída em cima do sofrimento dentro do período que ela passou no limbo, e portanto não é qualquer situação que consegue causar um assombro nela, né? Muito menos de natureza paranormal. Aí tem toda essa cena que eles fazem, evidentemente, né? Tem essa cena interessante, gente, da mina, aquela mina de carvão, porque isso está ligado diretamente com a origem do míssil, né? Porque ele manifestou a primeira vez o poder dele dentro de uma mina de carvão, em que os mineradores estavam numa situação de risco, né? E ele manifestou o poder dele, né, dentro da mina de carvão. Então é isso, essa imagem a gente pode associar evidentemente a esse acontecimento que ocorreu na origem do Sam Guthrie. Esse trecho da igreja, né, essa coisa que a Raine Sinclair vivencia,
né, da origem dela também é interessante. Né? Então, alguns trechos desse trailer me deixou interessado, né? Eu fiquei curioso até. Então, olha só, eu não sei se vocês conseguem ver, que passa muito rápido, né? Me parece que eles mostram uma criatura fantasmagórica com dentes, né? Que pode de fato ser esse urso demoníaco que eu comentei com vocês, que faz parte da origem da miragem, né? Então eu acredito, posso estar enganado, que o inimigo em questão que eles vão enfrentar, que faz inclusive parte de uma série que saiu no encadernado, né, que a Marvel lançou, dos Novos Mutantes, que fala justamente sobre esse confronto que eles têm com essa entidade. Aí tem o Mancha Solar, que eles retrataram, fizeram um visual interessante para ele, né? O Roberto da Costa, o nosso brasileiro, está nos representando, né, no universo dos X-Men. Tem um lance que mostra aí, gente, que é o Sam, é o míssil, que ele está projetando os braços dele, um tipo de energia que está sendo apresentada no braço dele, que é um recurso que ele só vai conseguir muitos anos depois. Que no entanto está sendo apresentado agora. Né? De repente eles dão uma justificativa para isso, que eu acho muito difícil. Né? Agora, outro lance interessante que apareceu no trailer é o surgimento do que me parece ser a armadura mística da magia, que começa de fato a aparecer nos quadrinhos quando os Novos Mutantes enfrentam o urso demoníaco. Tá? É nessa história que a armadura mística da magia aparece. Né? Vocês podem ver que está sendo formado aí. E essa armadura ela aparece em situação de perigo para proteger, evidentemente, né, a magia. E assim que a armadura vai se formando no braço direito dela, aparece no final a espada da alma, que é a arma mais importante que a magia tem para enfrentar entidades paranormais. Beleza? Que fique claro para vocês. E é o que me parece que está sendo apresentado nesse trecho aí. Esse momento eu gostei bastante. Né? Eles estão retratando no que eu acredito ser um disco de teleporte dela, tá? Que é um disco de deslocamento espaço-temporal, tá? Que ela manifesta. Isso, gente, é interessante que vocês saibam. Essa manifestação é da natureza mutante dela. Esses discos de deslocamento que ela consegue abrir esses portais. E com ele, ela pode aparecer em qualquer lugar. E só que, no entanto, ela tem que passar pelo limbo. Quando ela abre o portal, ela vai para o lugar que ela mentalizar, mas ela tem que passar pelo limbo. Né? E isso me parece claramente que é um dos portais discos, né, de teletransporte, de teleporte, que é diferente. Teletransporte é uma coisa, teleporte é outra. E que me parece que está sendo mostrado nessa cena aí. Ela até desce com a espada da alma em punho, tá vendo? E mais uma vez, aquela sombra, eu acredito de fato que seja, posso estar enganado, que seja o urso demoníaco, que faz todo sentido, né? Tudo que está sendo mostrado aí pode ter sido inspirado nessa aventura dos Novos Mutantes, né? Que ocorre nos quadrinhos, mas no momento em que eles já têm um certo treinamento, que eles já se conhecem individualmente e como equipe, né? E que eles são obrigados a enfrentar essa entidade. Bom, é assim, como eu estou dizendo para vocês, baseado na bagagem que eu tenho dos estudos que eu fiz durante muitos anos do universo dos X-Men, eu até fiquei esperançoso num dado momento quando eu vi esse trailer, né?
mesmo porque depois de vários cancelamentos, né, nós vamos várias datas de lançamento que ocorreram, isso depois que a Marvel comprou, não, desculpa, que a Disney comprou a 20th Century Fox, eu senti uma possibilidade deles acertarem. Mas isso foi por água abaixo depois que eu vi a Cecilia Hines, né, como a pesquisadora em questão dos Novos Mutantes. Então é assim, depois do que foi mostrado ao longo dos anos pela Fox, né, o trabalho que ela fez com os X-Men, que elas desconstruíram e destruíram todo o universo dos X-Men. Mas eu senti uma esperança de que esse fosse um filme interessante, né, para os fãs. Eu já não tenho mais essa esperança, né, baseado em tudo que, nesses poucos segundos de trailer que foram mostrados. Eu acredito que, por ainda ter influência direta da Fox, que vai ser o golpe de misericórdia, né? Infelizmente. Eu não acredito que esse filme vai ser um bom filme. Apesar do elenco, você vê, tem tão bem caracterizado, um desperdício tão grande. As atrizes que foram escolhidas para fazer as personagens, o próprio Sam, que tem a cara do Sam Guthrie, e a ideia, né, de pegar esse trecho da história dos Novos Mutantes e trazer para um filme. Mas o problema é que, assim, a Fox, ela teve a infelicidade e a arrogância de acreditar que eles, escolhendo aleatoriamente alguns personagens que elas consideravam interessantes, podiam colocar tudo dentro de um saco e fazer uma história e apresentar aquela história para as pessoas, acreditando que as pessoas vão gostar daquilo, né? Prova é essa da Fênix Negra, né? Vocês viram que é um dos piores filmes que já foram feitos, né? E os outros filmes do X-Men, infelizmente, não são diferentes. Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Para quem é fã dos X-Men no cinema, talvez até goste. Para quem é fã dos X-Men nos quadrinhos, gente, eu sinceramente não acredito que isso vai funcionar. Da mesma forma que eu disse para vocês que a Fênix Negra não ia funcionar. Não tem como funcionar. Porque ela não é feita da maneira que deveria ser feita, né? Mas é isso aí, né? Vamos aguardar, né? Espero que vocês tenham gostado da análise, né? Não deixa de se inscrever no canal, né? Um abraço e até os próximos vídeos.